Então, boa tarde a todos, né? Então, a Cauane já deu aí uma boa prévia de onde nós estamos em termos de linha do tempo aí, né? O que nós chamamos aí de primeira fase aí, né? A gente já está praticamente terminando, que é essa parte de formação e capacitação que está sendo chamado de oficinas. Eu coloquei aqui o oitavo encontro, né? Ou oitava oficina, como queiram, tá? Como fazer um pitch para a banca de avaliação. Então, nós nessa preocupação prévia que nós tivemos, que nós já fizemos há 2 semanas atrás, vocês ali colocamos um pouco o pé no pescoço de vocês ali, no bom sentido, para que vocês já se mobilizassem, né, em fazer o pitch. E aí me chama a atenção uma questão aqui. Nós tivemos, salvo engano, 29 inscrições. Algumas não se inscreveram, mas não apresentaram, né? Então, ou seja, um número expressivo aí de ideias, né, de propostas. Hoje nós estamos aí com quantas pessoas na sala? Efetivamente aí, contando como participante, em torno de uns 17. Ou seja, uma conta de padeiro aqui a gente tem menos de um representante por time, né? Então, isso é uma preocupação minha, porque essa é uma fase importante, né? De vocês, de fato, se prepararem para, para a banca, né? Uma banca chata, tá bom? Uma banca criteriosa. Então, vamos lá. Dentro do que cabe esse encontro de hoje, nós temos aqui, eu vou ter uma fala rápida aqui sobre a importância do pitch, né, sobre alguns aspectos para essa apresentação do dia 24. Aí nós teremos aí um conteúdo expositivo, né, sobre a elaboração de um pitch deck, que é um dos modelos, né, que a gente adota aí como essa venda de uma ideia. Então, o pitch deck tem as suas características que de forma costumeira, o professor Henrique com certeza vai trabalhar de forma brilhante essa apresentação com vocês. Aí a gente segue com uma dinâmica, tá? Dinâmica que a gente vai chamar de dinâmica 1, com o professor Evandro, dinâmica 2 comigo, que é um segmento da dinâmica 1, não dissocia, apenas um segmento ali da dinâmica, e aí seguimos para as orientações aí para os próximos encontros com a Cauane e o Leonel, tá ok? Então, onde nós estamos, né? Então, eu fiz um recorte daquela nossa primeira apresentação lá na Arena Digital, né? Esse é o início da rota, né? O início da trilha que vocês vão seguir, lembrando, né, que é um programa de 1 ano e meio. A gente vai ter 4 fases na etapa 1, primeiro e segundo semestre, e 2 fases na etapa 2, que é primeiro semestre de 2027. Então, nós estamos aqui, né, na fase de ideação, também chamado ali de pré-seed. O que seria isso, né? É a fase preparatória para o recebimento do primeiro microseed, né? Que é o foco principal, é a formação e essa capacitação, né? Essas oficinas, né? Vindo ali numa linha do tempo ali, né? Com um segmento, né? Dando formação para que vocês façam a ideação, façam um bom diagnóstico dessa ideia, né? Se ela é de fato é, ela como é que eu posso dizer? Ela é desejável, né? E entre outros critérios. Então, o objetivo é mapear oportunidades, investigar dores reais do mercado, né? Critério ali da banca, definir o problema central, segmento de cliente, público-alvo, essa coisa toda, né? E os participantes, então, trabalharão nessa concepção de uma solução preliminar e na formação das equipes. Nada disso sou eu que estou falando. Eu fiz um outro recorte do documento, que é o edital 05, tá? Só para a gente se situar, então, onde nós estamos. Estamos nesse ponto aqui. E para onde nós vamos? Né? Então, para a fase de modelagem, estruturação da ideia em um modelo de negócios viável. Então, eu analiso esses 2 pontos assim como os mais importantes. Primeiro
né? Você fazer um bom pitch, demonstrar, né, onde vocês estão com a ideia de vocês dentro dos critérios que serão avaliados para manutenção da equipe no programa, né? Então tem que ter esse olhar para dizer, opa, estamos aqui, mas a gente quer avançar. Então o pitch ele tem esse caráter, né? Lembre que o nosso programa ele é funil, né? Então vocês já estão aí seguindo para um, né, para o afunilamento aí do programa. E o segundo ponto que eu considero, não sei se na ordem mais ou menos importante, Cauane, pode passar, por favor? É uma pergunta, né? É, vocês sabiam que, já veio a resposta, qual o valor do microcid para quem avançar? Então, né, eu acho que tem que ter esse olhar, né? Porque se eu estou preocupado ali, né, a equipe está interessada, né, no avanço, então vamos trabalhar bem esse pitch, né? Concorrer bem, performar bem no pitch. O professor Henrique vai dar aí os elementos essenciais para vocês trabalharem. Opa, a gente foi uma das equipes selecionadas, avançou e não avança mais Durango, né? Vai avançar com um recurso aí, que é justamente para usar esse recurso ali na fase 2, que é a modelagem. Então, eu trago como principais pontos importantes esse, a manutenção de vocês no programa e já vislumbrando aí um microseed inicial. Se algum mentor quiser complementar com mais algum ponto que acha relevante, fique à vontade. Tudo certo, Jefferson. Então, Ok, Jefferson, pode seguir. pode passar. Então, agora a gente vem aí depois. Eu vou passar tudo aqui, ó. Pode passar, Cauane. Então, depois vem o conteúdo expositivo do Henrique. A dinâmica um vai ser uma elaboração de um pitch deck com IA, a utilização de um prompt. Isso aí vai ser compartilhado com vocês. Já se preparem com relação ao dimensionamento do tempo, tá? E aí, feedback de mentor, pode passar, Cauane, vamos para a dinâmica 2, né? Como eu falei, a gente dá um segmento ali na dinâmica um e por fim, pode passar, aí teremos então a finalização com o Leonel e a Cauane. Passo a bola aí pro Henrique. Henrique, manda ver aí, põe os caras na parede aí. Pode deixar comigo, beleza. Galera, vamos lá, boa tarde. Feita aí a apresentação da dinâmica da tarde de hoje pelo professor Jefferson. Estaremos então eu, Jefferson e Evandro conduzindo aqui com vocês as atividades. E, Cal, vou pedir a gentileza para você tirar o compartilhamento. Vamos começar agora, eu vou trazer um conteúdo expositivo para vocês. Esse conteúdo ele fala sobre a estruturação do pitch deck, né? Pitch deck é o nome que a gente dá para o slide, o PowerPoint aí do pitch, e também algumas dicas de oratória, de apresentação para vocês, tá? Conforme o Jefferson falou, na sequência a gente vai usar um pouco de IA. A gente preparou um prompt bem legal para que vocês possam jogar em qualquer IA, né? Eu tenho gostado muito do Claude, acho que ele está sensacional. Eu meio que abandonei o GPT. GPT é só para eu fazer consultas mais básicas, mas quando eu quero gastar os meus tokens, eu prefiro gastar no cloud, né? Com coisas boas. O GPT eu uso para pesquisas triviais. E, enfim. Então, podem usar a IA que vocês quiserem, porque a gente preparou um prompt bem legal para que vocês joguem isso na IA e ela prepare para vocês o pitch deck. Obviamente, a gente não quer que vocês façam um Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que a IA vier a produzir. A ideia é vocês terem um norte para que depois vocês possam lapidar. Lembra um dia que vocês fizeram um pitch num dos encontros passados aí? E uma das críticas que eu fiz foi, nossa, tá com muita cara de cloud. Você bate o olho e fala, isso foi feito no cloud. Tem coisa que você fala, isso aqui foi feito no Gemini ou Notebook LM, né? As ferramentas mais Google ali. Então, cada ferramenta já tem meio que a sua carinha. O Gamma App, nossa, dá na cara quando foi feito no Gamma também. Então, usem IA, sim, porém depois façam toda uma lapidação. Então, isso vai ser uma dinâmica 1 que o Evandro vai conduzir com vocês, e na dinâmica 2, que o Jefferson vai trabalhar, já vou dar o spoiler aqui, vocês vão pegar esse pitch deck que vai estar pronto, vão fazer um upload na IA e vão falar, IA, simula uma banca para mim.
Como é que você avaliaria isso daqui se você fosse um investidor anjo, por exemplo? Que perguntas você faria? E me coloque na parede aqui agora, né? E me faça perguntas que eu talvez não consiga responder. Então, vocês estarão se preparando muito bem para a banca. E nesse prompt 2, né, que é pedir uma avaliação de uma banca simulada, a gente já pegou os critérios utilizados pela banca do PIBEP. Né? Então, a gente já vai estar construindo uma dinâmica muito próxima da realidade. Beleza? Sem mais delongas, deixa eu compartilhar minha tela e vamos falar de como é que a gente elabora esse pitch deck. Vamos ter o conhecimento aqui humano primeiro, para que depois a gente parta para o conhecimento IA. Alguém fala para mim aí se está vendo minha tela? Vendo sim. Vendo sim, beleza. Então vamos lá, gente. Vamos falar de pitch perfeito, se é que isso existe. Eu diria que não, até porque o pitch é uma ferramenta em construção eternamente. Uma hora você acha que ele está legal, mas sempre dá para melhorar, até porque o projeto, a startup muda, logo o pitch também deve mudar, né? Então é uma utopia falar de pitch perfeito, mas a nossa busca vai ser sempre por esse pitch perfeito, tá? Então, continuando aqui, né? O pitch é uma ferramenta que a gente tem para tentar vender uma ideia para uma outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser uma banca acadêmica como a nossa, pode ser uma banca para investidores, né, tipo Shark Tank, pode ser para tentar vender a ideia para atrair um sócio. Muitos de vocês fizeram isso lá nos grupos de WhatsApp, no Padlet, né, tentando vender a ideia para que alguém entrasse. Estou precisando de um dev, estou precisando de alguém de design e assim por diante. E o grande desafio do pitch é fazer isso num tempo muito curto, né? Não passa muito de 5 minutos um pitch. É difícil encontrar uma banca que te dê mais do que 5 minutos. Às vezes te dão segundos, que é o que a gente chama de elevator pitch, né? O pitch de elevador enquanto ele está ali subindo, tá? Então é importante que você, apresentador de pitch, consiga ter uma flexibilidade, porque em alguns momentos você vai ter 2 minutos. Em outros momentos você tem 5, né? Então você precisa adaptar a tua ferramenta de pitch para esses tempos variados aí, tá? Então o curto espaço de tempo é bastante importante. E aí você tem que pensar em duas coisas ao elaborar o seu pitch: o conteúdo e o formato. O conteúdo é o que a gente vai ver agora aqui com o deck, né, com os slides e que informações colocar e como diagramar esse slide. E o formato tem a ver com a sua fala, a sua oratória, como você preenche o seu palco, como você fala com as pessoas, olha nos olhos, gesticula com as mãos, o quanto você sorri ao falar, né? Eu posso falar bom dia ou eu posso falar bom dia, né? Então, como é que você vai trabalhar esse brilho nos olhos? A gente sabe que muitas vezes bancas e investidores dão mais preferência para um empreendedor empolgado do que um projeto que pode ser muito bom, mas o empreendedor nem é tão empolgado assim, né? Então tenha esse brilho nos olhos ao fazer sua apresentação. E aí a proposta que a gente tem para vocês aqui é a proposta da Inovativa Brasil, um grande programa de aceleração de startups que nós temos aí no Brasil e que eles propuseram essa ferramenta de 10 etapas para o pitch. E a gente começou a perceber que no Brasil, nos vários ecossistemas de inovação e bancas de startup, esse ficou meio que o modelo padrão de apresentação de pitch. Tá? Seguindo essas 10 etapas, não obrigatoriamente na ordem como elas estão aqui, mas normalmente as pessoas contemplam estas 10 etapas, tá? E elas são possíveis de serem aplicadas em projetos mais early stage, como os de vocês aqui, ou projetos mais avançados, de startups que já estão no mercado, tá? Então vamos explodir agora cada uma dessas 10 etapas da elaboração do pitch. Primeira coisa que você vai colocar é o teu slide de capa, que é onde você vai fazer a sua introdução. Como slide de capa, eu sugiro que você tenha simplesmente ali a logo da sua startup e mais nada. E o que você vai falar nesse momento? Você vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, o meu nome é Henrique, eu sou da startup Alfa Beta Gama, e que é uma startup que faz determinado produto, determinado serviço. Então, em cerca ali de 10 segundos, você introduz, né? E chama a atenção da sua plateia.
Aqui é legal você ter uma isca, né? É como a sinopse do filme lá no Netflix, é como a capa do livro ou aquela orelhinha do livro, né? Onde tem ali um sumáriozinho muito breve para capturar a atenção da pessoa. E ela falar, vou querer continuar assistindo isso daqui, tá? Então, uma descrição breve, um slide muito enxuto, a logo da startup, pode ter o seu nome ali, apesar de que você vai se apresentar, e vai ter um momento também para apresentar o time. Então, não precisa ficar falando de todas as pessoas do time nessa etapa aqui da apresentação, tá? Então, um slidezinho já basta. Segunda parte, o problema. É muito importante que, logo de cara, você já descreva para a banca que problema você está tentando resolver. É comum um startupeiro terminar um pitch e, ao final, a banca falar, eu não entendi o que você faz. Eu não entendi qual dor você resolve. Né? Então, já deixe muito claro que dor é essa. Essa dor precisa ser uma dor profunda, não pode ser uma dor muito superficial, muito cosmética. É importante situar quem é que sente essa dor. É uma empresa, são pessoas físicas, qual é o tamanho desse mercado, né? Então, traga alguns dados concretos e não apenas aqueles dados Instituto Vozes da minha cabeça, né? Brincadeiras à parte, mas em base à sua dor, de acordo com o Sebrae, tantas mil empresas têm esse problema, conforme pesquisa realizada pelo Instituto, né? De acordo com, enfim, qualquer órgão competente e com informações relevantes e atualizadas, tá? Traga informações de 2025, 26, né? Nada pré-pandemia, então traga essa dor de forma ilustrada e embasada. Falando em ilustração, para apresentar a dor, você pode trazer um slide com uma imagem, apenas uma imagem. Né? Então, se a gente estiver falando de alguém que está com uma startup na área da construção civil, por exemplo, você coloca uma pessoa, um engenheiro, dentro de uma obra e saindo fumacinha da cabeça dele. E aí você pode trabalhar, inclusive, com storytelling. Quando você diz, está vendo esse cara aqui? Esse cara é o engenheiro Henrique. O engenheiro Henrique ele encontra diversos problemas nas obras. Dentre os problemas principais, destacam-se esse, aquele. Então, você contextualiza, você ilustra, você traz uma persona para explicar a situação, o problema. Tá? Então, imagens aqui são boas e às vezes melhores do que texto. Aliás, tomem cuidado com o excesso de texto em pitch. Tá? O pitch tem que ter um texto muito curto para você só bater o olho e lembrar do que você tem que falar. Então, o que você colocaria de texto, tira o texto e traga para a sua fala. Você vai falar aquele textão que estaria lá no seu slide. Então, o slide do pitch ele é um pouco diferente do slide acadêmico, aquele slide de seminário, em sala de aula, né? Com uma pegada mais científica. Aqui não, aqui tem que ter uma pegada bem mais agile, né? Bem mais rápida. Então, depois de falar do problema, que pode ser que você gaste 2 slides, quem sabe até 3, né? Ops, pulei um. Você vem para um elemento aqui que é o tamanho de mercado. Já vi alguns investidores e membros de banca falarem assim, quanto de dinheiro tem na mesa? Ou seja, dá para escalar esse negócio? Quem está no ambiente mais startup, é importante que haja uma escalabilidade, mesmo que você esteja atuando dentro de um nicho. Dá para escalar dentro do nicho, tá? E aqui vem a técnica do TAM Samson, né? Uma técnica de dimensionamento e potencial de mercado, onde o TAM é o mercado total endereçável. A gente está falando, se for na construção civil, né? Eu posso estar falando de o quanto a construção civil movimenta no Brasil, em valores monetários, posso falar em quantidade de obras, posso falar em metros quadrados construídos em nível Brasil, né? Mas é claro que eu não vou atender um Brasil inteiro, e aí eu fecho um pouquinho meu funil para o SAM, que é o Serviceable Addressable Market, é um mercado para o qual eu vou endereçar a minha estratégia, né, o meu produto. E aí eu posso estar falando do mercado da construção civil no Paraná, que é onde eu vou ter mais ação, né, onde vou conseguir atender. E eu chego no biquinho do funil, que é o SOM, que é o Service Obtainable Market, que é o mercado que eu vou obter. Estamos falando aqui de market share, de parcela de mercado. Aqui eu vou dizer assim, eu consigo atender 10 obras por mês, ou por ano, né? Então, perceba que eu vim de um nível Brasil, cheguei num nível talvez estadual e fechei num nível que é o que eu de fato consigo entregar,
E isso demonstra, né, para a equipe, para a banca avaliadora, qual é o tamanho desse mercado e se é um mercado escalável, tá bom? Com certeza aqui vocês têm que trazer informações com dados embasados também, tá? De acordo com o mercado total é desse tamanho. A IA faz esses cálculos para vocês, se vocês jogarem lá. Faça para mim o TAM Samsung da minha startup, ela vai fazer, mas avalie muito bem os dados que vão ser trazidos, se eles, né, conferem com a realidade e são confiáveis. Quarto ponto, agora sim, a solução. Por que a gente deixou a solução para o quarto? Porque a gente quer prender a atenção da plateia. Se eu já trouxesse a solução no slide de capa ou no segundo e terceiro slide, eu já ia entregar o fim do filme. Então a solução ela vem agora, depois que você já contextualizou um cenário ali. A solução, você pode trazê-la de forma falada, mas é muito melhor se você trouxer na forma de imagens. Sabe aquela frase irônica que a gente faz, né? Quando você explica uma coisa para a pessoa e ela não entende, e você fala, quer que eu desenhe? Sim, desenha para mim, por favor, aí. Então, como é que você conseguiria explicar o seu projeto na forma de um desenho do produto ou na forma da dinâmica de mercado, né? Quem é o meu cliente? Eu puxo uma flecha para minha empresa, quem são os parceiros, como é que se dá esse processo? Então, podem ser imagens, diagramas, telas de um app que você já prototipou, de um software que você fez, um vídeo de preferência muito curto, não passando de 30 segundos, a 30 eu já acho até muito, tá? Um videozinho muito curto para ilustrar, tomando cuidado com vídeos, porque eles costumam travar, eles costumam dar algum problema, então se for usar vídeo, teste muito bem ele antes, tá, de utilizar. E algum outro tipo de protótipo, pode ser até fisicamente, você leva lá em mãos o protótipo, né, para fazer a sua apresentação. E aí você diz qual é a sua proposta de valor. O que de valioso você tem a oferecer, isso vem lá do Business Model Canvas, né, que resolve a dor do seu cliente e por que alguém pagaria por isso, tá? Então, essa é a solução, talvez aqui você gaste também 2, 3 slides até, beleza? Seguindo, item 5 é o modelo de negócios. Aqui você vai dizer como é que você vai ganhar dinheiro com tudo isso. É a tal da forma de monetização. Lá no Business Model Canvas é o bloco inferior da direita, né? Chamado fontes de receita. Então você vai ser um SaaS, um Software as a Service, que você vai vender assinatura, ou você vai vender patrocínio dentro da tua plataforma, ou você vai fazer venda direta. Eu vou fabricar o produto e vou vender o produto. Tudo bem, né? Então, como é que você ganha dinheiro? Se você já tiver um preço de venda melhor ainda, quanto que você vai cobrar pelo seu produto, e como é que escala? Como é que eu ganho mais, né? Se eu tiver uma solução tipo aplicativo, é mais fácil de escalar, né? Porque eu faço um aplicativo e eu só preciso de servidor de dados para armazenar mais usuários para o meu aplicativo. Agora, se for um produto físico, quanto mais eu vendo, mais eu tenho que produzir em termos daí de fábrica, de mão de obra, de barracão, de infraestrutura, e de onde vai vir o dinheiro para tudo isso, né? Então, como é que eu vou escalar e fazer esse negócio crescer? Existem pontos de inovação aí? Às vezes existem. Por exemplo, quando a gente tem lá um Spotify, que utiliza um modelo freemium, né? Ele é free para quem quiser usar, mas ele é premium para quem quiser pular anúncios. Então é free com premium, vira freemium. É uma forma inovadora de trabalhar a monetização do negócio, tá? E podem existir outras também. Então o modelo de negócio é importante. Seguindo, item 6, os competidores. Já diga para a banca o seguinte: nós não estamos sozinhos nesse mercado. É pouquíssimo provável que você esteja nesse oceano tão azul, onde só você pensou nessa ideia. Pode ser que só exista você com aquela solução daquele jeitinho. Mas existem outras soluções que atendem à mesma necessidade do cliente, tá? Então já se antecipe, antes que a banca fale, olha, tem gente que já faz o que você faz. Já diga que você sabe disso. Fala, eu sei que tem gente fazendo soluções semelhantes às nossas. E aí você pega as logos dos seus concorrentes e coloca aqui na tela. Só que você vai dizer o seguinte:
Eu sou diferente deles na medida em que eu sou mais barato, ou o meu produto tem melhor qualidade, ou algum outro aspecto. Aqui dá para trabalhar uma tabelinha que é bem comum quando você coloca as características do seu produto, e aí você dá os tiquezinhos verdes, e as características dos produtos dos concorrentes, onde eles vão ter alguns tiquezinhos verdes, mas outros tiquezinhos vão ser vermelhos, um xizinho vermelho, na verdade, dizendo que eles não têm aquela funcionalidade que você tem. Tome cuidado para não colocar tiquezinho verde para você em tudo. Eu sou bom em tudo, eu tenho preço, qualidade, atendimento, marca, qualidade. Não faça isso, porque você é uma startup que está num projeto ainda. Então você tem vulnerabilidades. E você, né, os concorrentes vão ter pontos melhores do que a sua startup em alguns aspectos. Então, mostre que existem sim competidores e competidores diretos e indiretos. Tem gente que faz uma solução muito parecida com a sua. Tem gente que faz outra coisa, um pouco diferente, mas que atende à mesma necessidade. Então, por exemplo, ônibus e Uber concorrem entre si? Concorrem. Mas são concorrentes diretos? Não, são concorrentes indiretos. Concorrentes diretos é Uber e 99 táxis. Aí é concorrente direto, tá? Seguindo, item 7, resultados. Em que pé que está o projeto? O que já foi feito? E aqui vai variar de uma equipe para outra. Tem gente que fez uma modelagem, tem gente que fez um protótipo de baixa fidelidade, tem gente que já tem protótipo rodando e cobrando do cliente lá na ponta, né? Tem gente que fez pesquisa de mercado, tem gente que fez teste laboratorial. Então, demonstre aqui, principalmente ao longo do PIBEP, o que vocês já conseguiram construir, tá? Demonstre isso por meio de imagens também, mas também de falas. Então, algumas métricas, né? Modelagens, protótipos, validações, pesquisas. Eu fiz acordo de sócios, eu fiz registro de marca, eu fiz um teste lá numa indústria tal. Então, demonstre, tá? Os principais resultados para a gente saber em que pé que está o seu projeto. Item 8. Opa, passei 2. 8. Time. Agora sim você vai ter a oportunidade de mostrar. Opa. Meu Deus, gente. Esse barulho não era eu, não, né? Vocês Não, estão me foi alguém ouvindo? que abriu o microfone, professor, já mutamos. Tá bom, beleza. Aqui você vai falar do seu time. O que eu recomendo é que você coloque uma fotinho de cada um, preferencialmente que não seja aquela foto na balada segurando um energético ou qualquer outra bebida, tá? Pega uma foto, não precisa ser uma foto de terno e gravata, né? Pode ser uma foto um pouco mais informal, mas evite algumas fotos aí que podem não soar tão bacana. Então, coloque a fotinho de cada um, coloque qual é o curso, coloque qual é a função da pessoa dentro da startup, né? Dá para trabalhar até com alguns cargos C-level, né? Quem é o CTO, quem é o CMO, quem é o CFO. Apesar que eu não gosto muito disso, né? A ideia da startup ainda é um PowerPoint, a galera já está se chamando de CTO, CFO. Mas tudo bem, né? É comum no ambiente startup acontecer isso. Acho que mais importante do que colocar um cargo para você é dizer qual é a sua função na startup. Quem está cuidando da tecnologia, quem está cuidando das finanças, quem está cuidando do design e por aí vai, tá? Então, uma fotinha de cada um e as expertises já está legal. Se quiser, pode colocar conselheiros e mentores. Nós temos um professor tal que está nos mentorando, nós temos uma pessoa externa, inclusive, que está contribuindo com o nosso projeto, né? Não tem nenhum problema. É melhor, é legal, inclusive, tá? Item 9, investimento. Aqui é a parte que o Jefferson acabou de falar dos R$ 1.500. Então, o que você está querendo? Você quer a grana? Beleza, a grana é legal. Para que você vai usar essa grana? Se eu pegar os 1.500, eu vou usar tantos para comprar uma licença de um software, ou eu vou contratar um designer para melhorar o meu site, ou eu vou comprar brindes, o que eu vou fazer com essa grana? Gente, é muito comum equipes do PIBEP receberem microseed e não usarem. Por quê? Porque não tem um plano de uso desse recurso. Então, é para gastar essa grana, de forma inteligente, evidentemente, mas então diga aqui o que você faria com essa grana. E aqui não é só grana.
Às vezes o que você está precisando é de uma mentoria, de um capital intelectual. Putz, eu precisava de alguém que entendesse muito de IA aplicada ao setor jurídico, né? Às vezes é isso que você precisa. Ou você precisa de uma empresa que deixe você rodar o teu protótipo lá para você fazer uma prova de conceito. Às vezes é isso. Então não é só grana, tá? Mas claro que aqui para a gente é importante saber o que você faria com os R$ 1.500, tá? E o 10 é o nosso fechamento. Qual é a sua visão de futuro? O que vocês pretendem fazer no segundo semestre? Quais são os próximos passos, tá? E aqui é o seguinte, eu estava vendo um investidor anjo do Brasil, ele nem é anjo, ele é um nível acima, é Venture Capital, né? É o Pedro da Ace. Ace é uma grande aceleradora do Brasil. E ele estava falando que ele não gosta de pitch quando o pitch está perfeitamente redondo. Nossa, que startup dos sonhos. Porque não é para estar perfeitamente redondo. É importante que você demonstre, olha, nós sabemos que o nosso protótipo ainda tem deficiências. Então, para o segundo semestre, a gente pretende corrigir isso, corrigir aquilo lá. Isso demonstra maturidade empreendedora, tá? Então, não queira traçar assim um filme tão lindo, maravilhoso. Mostre que existem desafios, né, a serem superados, ok? E aí, oh, meu Deus, a tecnologia hoje está meio esquisita, hein, Jefferson? Opa, não é isso, não é boa noite, não, volta para cá. Tá com problemas de TI mais acentuados hoje. Tá meio doido aqui. Mas vamos lá. No começo aqui da minha fala, eu falei que a gente ia, né, discutir um pouco sobre os slides e o que deveria conter nesses slides, mas além disso, tem a sua fala, a sua apresentação. Então, algumas dicas são: seja objetivo, utilize uma linguagem bem assertiva, não fique com vícios de linguagem, tome cuidado com né, tá, ok. Eu sei que eu falei vários vícios de linguagem aqui agora, mas é uma questão. Né? Eu falei outro agora. É uma questão de muito treino. O pitch não dá para você querer chegar na hora lá e improvisar, você precisa, como uma letra de música, ensaiar várias vezes. Nós vamos ter um tempo determinado. Cal, me lembra aqui, são 3 ou 5 minutos, que eu esqueci agora. Mas seja lá qual for o tempo, se forem 5 minutos. O pitch final ali, professor, é 4. 4, ó. Uhum. Não são nem 3 nem 5, são 4 Tô minutos. no meio. Então você precisa ensaiar um pitch com 3:45. Às vezes na hora você gastou um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas se te dão 4 minutos, não faça nem 2 e nem extrapole o tempo, porque a gente corta o microfone, né? Então ensaie muito bem o seu pitch e na hora é como se você fosse cantar a música lá na frente. Fale devagar, não queira também acelerar demais para colocar um monte de falas. Eu recomendo uma velocidade no tipo 1.2, acho que é uma velocidade boa, porque tem gente que tem uma fala também muito lenta e isso não empolga, vai dando uma cansada. Escolha entre os membros da equipe aquele que tem uma fala dinâmica, mas que não atropela também as coisas, tem que ser compreensível. Tome cuidado com os vícios de linguagem, já falei. Use a linguagem corporal. Não fique parado, nem com as mãos no bolso. Também não precisa sair voando com as mãos. Nunca fique de braços cruzados. Então, use a sua linguagem e use a sua plateia. Não fique só focado em uma pessoa. A pessoa fica até constrangida quando você fala só para uma. Use o seu palco. Mire em algumas pessoas, se vire para outras pessoas. Não fale só para a banca. Fale para todo mundo, né? Utilize ali todo um palco. Escreva o seu pitch, tá? No papel mesmo, já que é uma letra de música, escreva ele. Mas também não faça aquela coisa extremamente decorada. Então, escrever o pitch serve para você treinar. Mas você pode trocar umas palavras aqui, outras lá, e isso dá naturalidade para o seu pitch, tá? Apresente para os seus colegas, grave o seu pitch e assista também. Eu sei que não é legal assistir a sua própria fala, né? A gente não gosta disso, mas é importante para você identificar alguns gargalos, alguns pontos de melhoria, tá? E aqui, pense que um projeto bom com um pitch ruim não vai para frente.
Então, todo o esforço que vocês tiveram até agora, ele precisa ser coroado lá nesse pitch muito bom, tá? Aqui na sequência, pessoal, eu não vou passar para vocês, mas tem um vídeo, né, vários vídeos, na verdade, do Sebrae, que são vídeos de pitches de 3 minutos de várias startups, e vocês podem depois assistir para ter uma noção. Alguns são melhores, outros são não tão bons, mas até os vídeos que não são tão bons é legal assistir para vocês terem esse senso crítico e falar, olha, o cara não fez uma coisa legal aqui, tá? E agora, bora fazer o seu pitch, né? Vamos lá de mão na massa, parar meu compartilhamento aqui, porque agora o nosso professor Evandro, nosso professor, depois é o Jefferson, nosso professor Evandro vai trazer uma dinâmica para vocês, que é o prompt, que eu falei, para que vocês possam, a partir dessa metodologia que eu acabei de explicar, e dando algumas informações sobre os projetos de vocês, vocês possam elaborar esse pitch, tá? Esse deck pitch. E aí, na sequência, vocês vão poder, algumas equipes, não todas, poder compartilhar com a gente o que a IA criou para vocês, e nós, mentores, vamos poder dar uns feedbacks, aí, umas propostas de melhoria. Evandro, tá contigo, meu amigo. Uau, obrigado, Henrique. Boa tarde, galera, tudo bem? Bacana estar aqui com vocês. Henrique mandou bem aí, né? Já nas dicas essenciais aí para vocês terem um pitch matador, como a gente diz, né, Henrique? Um pitch realmente encantador, talvez seja a melhor palavra. E agora nós vamos exercitar um pouco isso, né? Como o professor Henrique já colocou, eu vou pedir o apoio da Cauane ali, gentileza, anexar, enviar ali no chat para nós. Nós temos um prompt para vocês, com o apoio da IA, elaborarem um pitch, tá? É um exercício, tá, pessoal? Não vai ser o pitch de vocês, mas é uma simulação, é um exemplo que vocês terão em mãos para poder tomar como base, seguindo esse roteiro que o Henrique passou para nós agora, tá? Toda essa sequência que o Henrique nos apresentou, tá, pessoal? Logo a Caoli vai colocar aqui no chat. Eu só vou compartilhar, vou ver se eu consigo compartilhar aqui para falar um pouquinho para vocês, a gente mostrar aqui, só um instantinho. Vamos lá. As pessoas estão visualizando aí? Tá? Sim. Ok? Então, esse material aqui que nós vamos passar aqui no chat para vocês, tem toda uma estrutura do pitch, tá? A dinâmica consiste em vocês pegarem esse material aqui, fazer um copia e cola, né, em uma ferramenta de IA. O professor Henrique sugeriu aí o Cloud, né, eu acho que é bacana, mas fica aqui tarde de vocês também. Aqui tem toda a estrutura que o Henrique apresentou para nós. Vai ser um exemplo dentro dessa proposta. Então, vamos ter aqui o nome da empresa, o nome do projeto, seria em si, né? A descrição. É importante aqui que a IA vai nos auxiliar a entender melhor, né? Qual o nome do setor, qual o problema, qual a solução, o perfil, né, do público, ou qual o público que eu quero atingir, o diferencial, o estágio, né, que o projeto está. No caso de vocês, claro, encaixa aqui no pré-seed, né, mas vamos ver o que a IA nos traz aqui. O público-alvo, considerando um tempo de 5 minutos, e aí uma estrutura conforme o Henrique passou, que vai consistir ali, aqui no caso, 10 slides, mas em torno de um pitch aí, no máximo 12 slides, de 10 a 12 slides seria o ideal, né? Professor E aí Evandro, até uma sugestão. Oi? só
Vai lá. Um detalhezinho, eu vou pôr o texto ali no chat, porque o Vai colar o arquivo não texto está direto já? indo. Ótimo. Isso, o arquivo não está indo, mas a gente vai disponibilizar o arquivo também lá na Engage. Então, Ok. para o pessoal que está assistindo a gravação, já está esse material também lá. Então, está aqui no chat já o arquivo que o Obrigado, professor está comentando. Tá bom, professor? Obrigado, Cal. Então, aqui no chat tem o texto, já para vocês copiarem e colarem na IA. O arquivo com esse texto também está na Engage, como a Cauane salientou. Então, inclusive aqui no final, pessoal, vamos ver a sugestão da IA em relação a uma frase de efeito para fechamento do pitch, que é muito importante para marcar, né, o fechamento da proposta de negócio. Ok? Entendido aí, pessoal? A proposta é a seguinte agora, que vocês... Vamos voltar aqui. Que vocês, utilizando a ferramenta, então elaborem esse pitch simulado aqui, de estrutura de pitch simulado. Nós vamos dar 10 minutinhos para vocês fazerem isso. Encerrado esse tempo, no retorno, vamos abrir para dúvidas. Vocês podem analisar o que vocês obtiverem aí de informações. Com certeza vão surgir algumas dúvidas sobre, né, como adaptar isso para a minha realidade, para a minha proposta. E, inclusive, podemos, né, Henrique e Jefferson, abrir um espaço aqui, se alguém quiser apresentar, fazer um pitch aqui, fazer uma apresentação, né, até umas 2 equipes no máximo, comporta no tempo que nós temos. Ok, galera? Pode ser? Alguma dúvida até o momento? Ficou claro? Até aproveitando aqui, Evandro, é legal, né, se pelo menos 2 equipes, até para dizer assim, olha, pô, foi legal, o prompt funcionou bem, tá bem próximo daquilo que a gente, de fato, tá trabalhando, ou não, destoou, fugiu, aí cabe a vocês, né, ajustarem esse prompt, né? Então, é só, de fato, um bom exercício aí para vocês, Isso. tá? Então, vamos Exatamente. lá. Bem lembrado, 10 Jefferson. minutos, né? 10 minutinhos 10 aí. minutinhos aí, pessoal. Pode ser, galera? Se tiver mais alguma dúvida, podem chamar aqui, pessoal. Podem abrir aí o fone ou colocar aqui no chat. Senão Só já podem mandar ver aí, pessoal. Só para complementar, realmente esse prompt não está escrito em pedra, ele é um pontapé inicial e as equipes podem adaptar, colocar mais informações, fazer uploads de arquivos. Acho que quanto mais subsídio vocês derem para a IA, melhor, né? Então ele é um inicial, não tem que ser igual para todo mundo, não. Beleza? Boa. Então vai lá, mão na massa. Vamos lá, pessoal. Fica a critério de vocês, pode usar a criatividade aí para incrementar, como o Henrique mencionou. Ó, 2:02, tá? Agora é 14h52, 2:02. Valeu. 3:02 daí, né? Isso. 3:02. Até às 15h02. Obrigado. Às 3:02. Vamos voltar no tempo. Beleza. Ó, pessoal, aguardamos vocês aí. 10 minutinhos. Se o pessoal aí quiser nesse momento também tirar já dúvidas, a gente já viu que Podem algumas pessoas já tá fizeram perguntas, né? Então aqui no chat também já vou ir falando para o pessoal que está na gravação, né? Perguntaram também, em média, quantos slides seriam o ideal para o pitch, né? Então o professor Jefferson respondeu ali de 10 a 12, né, professor? O professor Henrique colocou no máximo 20. Também ali, mas depende muito, é muito relativo, tá, gente? Depende muito do que você quer trazer de informação. Você com certeza vai gastar um tempo maior em 1 ou 2 outros slides, outros tantos você vai passar correndo, tá? Mas é bem bacana que vocês dimensionem bem esse tempo, tá? Não tem um número, tá? É síntese de informação, trazer tudo que vocês precisam falar nesse tempo que vocês têm de 4 minutos. O professor Henrique também salientou ali não ultrapassar os 20, né? E tudo depende também da velocidade de transição de um slide para o outro, né? É importante, né, pessoal? Não adianta ter um material com 20 slides e você usar só 8. Né? Então, tem que estar bem dimensionado.
é necessário treinar, se preparar muito bem para aquele material que você preparou ser totalmente utilizado e plenamente utilizado durante a apresentação sua, durante o pitch. E o pitch, ele é um cara, assim, cruel no seguinte sentido, né? Você tem 4 minutos, não é 4 minutos no máximo, você tem 4 minutos. Então, se eu conseguir falar tudo em 3,5, é ruim. A banca vai dizer, poxa, você está perdendo tempo de trazer uma informação importante. E se você não conseguir vencer o tempo, você deixou de falar alguma coisa importante. Isso traz para a banca uma impressão de que não treinou, né? Então, pitch é treino, tá? Isso foi colocado no slide ali do professor Henrique, o professor Evandro reforçou. Não é fácil, 4 minutos para bastante informação, mas consegue. Outro ponto, claro, depois a gente pode reforçar de novo, né? Mas a apresentação, se vocês optarem por fazer uma apresentação conjunta, com vários membros da equipe participando, né? Então precisa ser bem ajustado, né? Para que um não tome o tempo do outro e vocês não se percam nessa apresentação. O que é ideal? É um só falar ou todos falarem? Isso não tem regra para isso. O importante é o treino, vocês estarem realmente preparados. Se for bem sincronizado, vários podem apresentar. Isso, o Gabriel ali perguntou, né? 4 minutos é o máximo, sim. Máximo, É o exatamente. máximo, então, É o teto. Vocês têm 4 minutos para utilizar. vai ter um cronômetro, tudo certinho. Então, a gente vai divulgar o edital, a gente comentou isso, né, na comunidade. Ali no final da oficina a gente vai falar mais sobre isso. Mas todos os critérios e tempo vai estar no edital. E assim, chegou 4 minutos, o pessoal começa a bater palma e é isso. Se você não conseguiu falar tudo, isso pesa também depois para avaliação da banca, né? Acho que a Gislene levantou a mão. Lene, pode falar. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim, estão ouvindo. Então, boa tarde, professores. Excelente a apresentação de hoje, foi muito, muito boa. E eu queria trazer uma dica, na verdade, porque para muitas pessoas aqui é a primeira vez no PIBEP, né? Então, eu imagino que fica um nervoso absurdo. E eu imagino não, tenho certeza que eu já estive na pele de vocês. Mas com essa área da IA e tudo mais, a gente tem um costume, né? Não sei vocês, mas eu vejo muito isso acontecendo. E a gente planejar ali, escreve o roteiro do pitch para mim, e aí você decora a ordem certa das coisas. Então você não decora a informação, você decora uma ordem. E na hora do nervosismo é muito possível que essa ordem vá sair. E aí o que que acontece? Tudo desmorona. Então a dica é que vocês saibam as informações, para que quando vocês batam o olho no slide, você não fique pensando, meu Deus, mas isso era antes do quê? Era depois do quê? Mas sim o que falar sobre aquilo, né? Porque, de repente, se você perde um slide, no próximo você se garante. Então, para decorar mesmo assim o conteúdo e não a ordem dos slides, que é algo que vai ajudar bastante, acredito que todos nós. Maravilha. Muito bem, boa dica, Gislaine. A Lene já é veterana, né? Já fez um monte de pitch, então ela já tem essas dicas também aí para vocês. Uma outra dica bacana, e até ela já foi indicada na apresentação do professor Henrique, qual que é o fechamento lá? Você apresenta, deixa para o final apresentar a equipe. Ela não é menos importante, né? É interessante para a banca saber, inclusive, qual que é a associação da ideia com as pessoas que estão querendo resolver aquele problema, né? Então, conhecer essas skills, conhecer o perfil da equipe é bem importante. Mas deixa para o final, porque, né, se você não conseguir fazer isso nos 4 minutos, vai ter arguição. A banca, daí vai ser um momento, de repente, a banca, alguém pode dizer, eu gostaria de saber qual é a formação de vocês. Aí vem a informação. Né? Então, veja que o tempo é precioso. O tempo no pitch é um negócio, assim, preciosíssimo. Às vezes, 10 segundos é uma informação. O professor Dalton aí quer contribuir, professor, por favor?
Vamos lá, tudo bom, pessoal? Tudo. Olha só, quem faz o pitch tem que estar com o controle total do que está apresentando ali, tem que ter esse domínio, né? Então, se você às vezes está dominando, você deixa algumas partes, né? Você sabe que você tem 4 minutos ali, né? O tempo que foi determinado, mas você deixa alguma coisa para usar na parte de perguntas. Então, contanto que você esteja dominando, né? É bom conhecer a banca, né? Porque aí você consegue trabalhar dessa forma. Então você não passa a ter só os seus 4 minutos de apresentação. Você tem os 4 minutos de apresentação e você usa mais o tempo das perguntas, né? E você já direciona a tua apresentação para o que a banca vai perguntar. Então, você induz a banca a fazer a pergunta que você quer. E aí você vai ter mais esse tempo aí, 2, 3 minutos, para poder responder e, enfim, explicar melhor ali a sua proposta. É uma, Exatamente, bem colocado ali pelo professor Dalton, né? Só complementando também na linha que o professor Dalton colocou, o domínio do conteúdo é importante, não só se vocês optarem por uma pessoa da equipe apresentar, fazer o pitch, todos precisam ter conhecimento completo da proposta, do projeto, né? Porque nós vamos ter os questionamentos da banca e todos podem ser questionados, não só quem apresentou. Então, isso é muito importante, né, pessoal? E outro ponto que eu considero também importante é tomar cuidado na apresentação. É por isso que o domínio é importante, né? E você ter o domínio de todo o projeto é não ficar olhando para os slides, né, pessoal? O slide é uma referência, você tem que saber o que está aí. Bater o olho, vira para o público, a banca, quem está ali assistindo, a atenção é deles, é para eles, né? Então, é um processo de comunicação, né? Demonstrar realmente interesse para o público que está te ouvindo, não ficar falando, olhando para o slide, né? Pessoal, isso é bem importante mesmo, tá? E, e falar de uma maneira que você esteja realmente passando a informação que as pessoas compreendam, não da forma que você compreende. Ah, para mim está claro, eu não preciso explicar isso. Para você é claro, mas para o público que está aí assistindo talvez não seja claro. Então você precisa usar uma linguagem simples e clara, né? Bem clara, pensando no público, explicando para alguém. É como o professor Henrique colocou, né? Qualquer pessoa precisa entender a sua proposta. Não é você e a sua equipe entender. Quem está assistindo precisa entender. Então, o treino é muito importante, como o Henrique colocou, né? Apresente para todo mundo isso, para seus amigos, para sua família, para quem não conhece nada a respeito, e essa pessoa precisa compreender o que você está falando. Entender qual a proposta, qual o negócio. Acho que já deu tempo ali, não sei se a gente vai conversando para dar o tempinho, né? Os 10 minutos. Tempo. Não sei ok, se... pessoal, está dando tempo aqui que nós concedemos os 10 minutinhos. Se alguém quiser levantar a mão ali, abrir o microfone para falar alguma quiser abrir o coisa. microfone, retornando, para contar para nós o que vocês obtiveram ali da dinâmica, com o apoio da IA. O que apareceu para vocês? Dúvidas em cima do que vocês obtiveram? O único problema é que às vezes o Claudião, né? Eu chamo ele de Claudião. O Claudião, ele tem tokens limitados, né? Então, às vezes, se você der esse prompt, pode ser que ele não consiga rodar de uma vez só. Aí ele fala, agora às 7 da noite eu libero para você, né? Então, o que eu tenho feito? Eu tenho 2 contas no Cloud e eu fico com os meus projetos lá rodando. Aí eu dou o Enter, agora há pouco eu acabei de dar um Enter, ele travou,
e vai abrir só às 7 da noite. 7 da noite eu volto lá e falo, continue a tarefa. E assim vamos. Mas não vai ter jeito, né, gente? Nós vamos ter que pagar algumas IAs, igual a gente... ninguém pagava streaming de TV e hoje a gente paga. A gente vai ter que pagar uma IA, duas, quem sabe, né? As empresas já colocaram isso na conta, que viram que não tem como não pagar uma IA, né? Henrique, hoje a gente nem sabe o que a gente está pagando. Como assim? A gente tem tanta opção, cara. Você paga tantos streams, daqui a pouco você tem. Esse tempo tava com meu filho aqui, poxa, mas tá na Paramount. Eu digo, mas a gente tem a Paramount, tem. Porra, Tem. puta, nem sabia, cara, né? Então você acaba, né, se envolvendo aí por conta da oferta, né? Muita coisa disponível aí. Pessoal, então vamos lá. Alguém tá Vamos lá, afim aí de pessoal. compartilhar aí Para ele a experiência? compartilhar, o Antônio colocou aqui no chat, né? Uma sugestão aqui também. OpenHalter. Está dando uma sugestão bacana. Se alguém de vocês quiser apresentar para nós, né, seria muito, muito legal ter uma apresentação de um pitch em cima do que vocês obtiveram ali da IA. Gabriel Mendes. Quer abrir o microfone, Gabriel? Gabriel, fica à vontade. Boa tarde, vocês me ouvem bem, hein? Sim. Beleza. Então foi bem interessante essa dinâmica. Aquele no prompt maior aqui, né, dos 12 slides ali, ele já montou bem estruturadinho ali o meu sistema, a história, a solução, né? E a mensagem de impacto no final, ele faz bem assim, o organizador estoque transforma esse estoque bagunçado em informação organizada para o lojista vender melhor, errar menos e ganhar tempo, né? Então aí é um destaque a mais. Daí eu vou, Legal. daí eu vou fazer uma... Ô, Gabriel, quantos slides ele te entregou? Ele me entregou aqui 10 slides. 10 10. Não, 10 slides. Não, isso que é legal a gente ver por conta ajudando a responder aquela pergunta inicial, né? Quantos slides, né? Vamos ver aí qual foi a entrega. Ficou bacana a frase de efeito, esse é o objetivo mesmo, né? Ter uma frase de impacto ali no final para salientar a proposta de negócio. Algum destaque aí, Gabriel, já que você está comentando sobre o resultado que você obteve, algum destaque dentro de algum dos pontos aqui algum dos slides? E complementando, você usou o Cloud ou outra ferramenta? Eu usei o ChatGPT porque eu já tinha estruturado melhor minha ideia, né, do organizador de estoque ali, então ele já tinha uma noção do que era o objetivo dele, como que eu ia gerar receita com ele, modelo de negócio dele, né? Isso é um ponto interessante, que vale para todo mundo, né? Se você já tem uma IA treinada para o seu projeto, continue utilizando ela, porque ela já vai ter todo um histórico ali registrado, né? Aí, se for conseguir, eu gostaria de apresentar aqui um pitch que ele me mostrou aqui, e de 4 minutos, para apresentar para vocês. Vamos mandar ali os 4 minutos, pode ser? 4 minutos. A proposta que a IA trouxe, considerando 5, né? Mas se você conseguir apresentar em 4, melhor. Beleza. Vou apresentar aqui. Se vocês quiserem cronometrar, o cronômetro aqui. Essa parte eu faço. Vai lá, Jefferson. O Sr. Jefferson é sempre responsável pelo... Só um minuto, deixa eu só arrumar meu cronômetro. A hora que você começar a falar, eu inicio o tempo. Então, só um minuto aí, por favor. Menos. 4 minutos, né, Evandro? 4 minutos. Então, a hora que você começar a falar, eu inicio o tempo. Beleza. Bom dia, meu nome é Gabriel. Meu projeto, ele se chama Organiza Estoque IA, uma plataforma inteligente, né, criada para ajudar pequenos e médios lojistas a organizarem seus estoques de uma forma simples, rápida e automatizada.
O problema que identificamos é que muitos lojistas ainda controlam seus produtos usando planilhas grandes, sistemas antigos ou ferramentas pouco intuitivas. Isso gera produtos duplicados, nomes fora do padrão, categorias erradas, dificuldade para localizar itens e muito tempo perdido com a organização manual. Então imagine um lojista com centenas ou milhares de produtos em uma planilha. O mesmo produto pode aparecer com nomes diferentes, algumas categorias podem estar incorretas, existem itens repetidos e antes mesmo de melhorar suas vendas, esse lojista precisa arrumar toda a base de produtos. Isso é uma dor real, principalmente para pequenos negócios que não têm equipe técnica ou sistemas avançados. A solução proposta é o Organiza Estoque IA. A ideia é permitir que o lojista envie uma planilha CSV ou Excel com os seus produtos e o sistema, com o auxílio da inteligência artificial, analise esses dados, sugira categorias, identifique duplicidades, padronize nomes e gere uma nova base organizada e pronta para uso. O foco inicial do projeto não é criar um ERP completo, né? Então, por isso, tornaria o sistema muito complexo logo no começo. A proposta resolve uma dor específica: transformar planilhas bagunçadas em cadastros organizados, categorizados e úteis para o lojista. O MVP terá funções simples e objetivas: login do lojista, upload de planilha, leitura automática dos produtos, sugestão de categorias com IA, identificação de produtos duplicados, painel básico com indicadores e exportação da planilha corrigida. Com isso, o lojista consegue ganhar tempo, reduzir erros e melhorar a gestão sem precisar organizar tudo manualmente. O público-alvo inicial são pequenos e médios lojistas, especialmente lojas de roupas, calçados e acessórios, pequenos e-commerces e negócios que lidam com muitos produtos cadastrados. O modelo de negócio, então, será B2B SaaS, ou seja, uma plataforma online vendida por assinatura para empresas. Os planos podem variar conforme a quantidade de produtos processados, o uso da IA e a necessidade de recursos adicionais. Sobre a concorrência, já existem ERPs, plataformas de e-commerce e planilhas que ajudam no controle de estoque. Porém, muitos desses sistemas partem do princípio que os dados já estão organizados. O diferencial do Organiza Estoque IA é atuar antes disso: limpar, organizar, categorizar e padronizar a base de produtos. Como o projeto está em fase inicial, a próxima etapa será validar o MVP com planilhas reais de lojistas. O objetivo é testar com alguns pequenos negócios, medir o tempo economizado, identificar problemas comuns nos cadastros e validar se os lojistas teriam interesse em pagar pela solução. O pedido para essa etapa é validação de feedback e acesso a lojistas reais para teste. Em até 90 dias, o objetivo é ter um protótipo funcional testado com planilhas reais e com dados suficientes para evoluir a plataforma. Para finalizar, a ideia central é simples: o lojista não precisa começar trocando todo o sistema. Ele precisa primeiro transformar o caos de estoque em informação organizada. O Organiza Estoque IA transforma estoque bagunçado em informação organizada para o lojista vender melhor, errar menos e ganhar tempo. Legal, Gabriel. Acho que passou um pouquinho, 10 segundos. Pô, 10 segundos aqui. Olha, Ai. 10 segundos muito bom. passou. Eu tô curioso com essas caras e bocas que o Henrique ficou fazendo aí. Não, não é nada, não. Na verdade, eu gostei e fiquei pensando o seguinte: olha quanta informação que o Gabriel conseguiu colocar em 4 minutos. Parece que 4 minutos é pouco tempo, mas não é. Dá para, né, bem organizadinho, bem ensaiado, você fala muita coisa, até sobra tempo, né? Ó, uma coisa bacana Verdade. aqui, ó, ele soou, né? Ele tá com uma cara daquilo que foi comentado, né? Aquele pitch perfeito, né? Tá com uma carinha de pitch perfeito. Até a voz é de IA, essa voz ela é de IA, porque você tem uma entonação de voz muito muito bacana para pitch, Não, é eu né? mesmo.
Show de bola. Agora, outra coisa que é importante, quando você fala de Samsung, números vão atrás do que a IA está te trazendo, vai na confiabilidade desse número, tá? Vê Vai conferir, né? atualização de dado, né? Não fica só aí nessa primeira entrega, né, gente? É um material de apoio. Essa lapidação aí fica por conta de vocês. Agora, Gabriel, tá bem de acordo? Seria uma boa entrega? Se pagaria bem pela IA por essa entrega dela aí? Olha, se eu precisasse realmente desse sistema, eu pagaria, com Show de bola. certeza. Maravilha. Bom, gente, a gente precisa avançar. A gente Vamos precisa avançar, né, Jefferson? porque já são Avançar. 3h15 e ainda tem a dinâmica 2. Eu vou compartilhar aqui, vou confrontar a TI de novo aqui. Eu vou compartilhar o documento que tem o prompt 2, tá? Deixa eu ver onde que está isso aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela? Já, ok, Jefferson. Então, aqui é o prompt 1. Eu vou pedir para a Cauane fazer a mesma coisa, Cauane, copiar e colar esse prompt ali para o pessoal no chat, tá? Então, agora é o seguinte, né? Você já tem uma entrega, né? Vocês têm aí um documento, aí uma apresentação, tá? Vocês vão ter que retornar esse documento para a IA, tá? Mas antes é o seguinte, ó, você vai agora simular uma banca examinadora, né? Durante um pitch de startup. Seja exigente, cético e inteligente, como um investidor experiente que já ouviu centenas de pitches. Então, coloca ali, né, preenche o que precisa preencher, startup, nome de inscrição, estágio, né, onde que está, pré-receita, microcídio, essa coisa toda, o setor de atuação, pitch deck. Aqui você faz o upload da tua apresentação desses 10 slides aí. Simulação de banca. Então, vai ter o modo 1, e o modo 2, tá? Faça 8 perguntas difíceis, né? Que um investidor experiente faria após ouvir esse pitch, considerando os seguintes critérios de avaliação. O problema é relevante? Qual a sua avaliação geral da solução apresentada? Quão inovadora é a solução? Qual é o potencial? Demonstrando como vão adquirir clientes e como pretende utilizar esse investimento, né? Por isso da importância desse pitch aqui. No modo 2, feedback de resposta, você vai usar após responder cada pergunta do modo 1. Entenderam isso? Então, entra com o prompt, sobe, né, a apresentação e daí entra com o modo 2. Maravilha? Então, se a Cauane puder compartilhar aí Tá no chat já, Já professor, tá? o Já tá prompt aqui, 2. Jefferson. Então, mesmo esquema. Alguém tem alguma pergunta? Os mesmos 10 minutos aí para vocês seguirem na dinâmica 2. Então, 3h26, a gente... E não 2h26, né? É. 3h26. Eu vou parar de compartilhar aqui. Ali no chat, professor, só para acompanhar ali as perguntas, o Diogo ele perguntou se será definida a ordem de apresentações. Sim. Ao final da oficina a gente vai explicar, eu e o Leonel a gente vai explicar melhor como vai funcionar, tá, Diogo? Mas vai ter um formulário de inscrição, então a partir desse formulário de inscrição que vai ser a ordem dos PITs, e aí a gente divulga para vocês ali pelos canais de comunicação, né, principalmente pela comunidade, então, mas vai ser definido sim alguma ordem. Só aproveitando aqui, né, na fala da Lene lá, né, da Gislene, que já é uma PIBEPer nossa aí, veterana, ela citou um ponto que é bem importante, que é a questão do nervosismo, né? Tem outros fatores, mas de fato, e me fez lembrar, não sei se os professores aí vão lembrar, nós tínhamos o CEAP, Serviço de Apoio Psicopedagógico, e eles tinham uma oficina que eu achava fantástica. O nome da oficina era Deu Branco, e agora? São aquelas pessoas que estudam que nem umas condenadas, né? Se preparam bem, chega na prova, não performa bem.
né? O nervosismo toma conta. Então, eles tinham esse trabalho, né? Essa oficina eu achava bem interessante. E eu tive um colega de faculdade que, de fato, ele chegou a ser, na época, não sei se a biblioteca, acho que não faz mais isso, mas ela ranqueava os alunos que mais usavam a biblioteca. Então, você entrava na biblioteca, estava lá. Ó, sabe o funcionário do mês? Aquele era o aluno do mês, né, que mais frequentou a biblioteca. E ele era um desses caras, só que de fato ele não ia muito bem nas provas e ele tinha a questão do nervosismo. Então, o pitch, ele é para isso, né? É justamente você vai treinando, né? O professor Dalton falou do domínio. À medida que você vai sentindo que você tem o domínio sobre o que você precisa falar, isso vai te dando segurança e você vai superando esse nervosismo, né? Você vai superando esse medo. Para alguns é mais fácil, para outros nem tanto, tá? Mas elejam aí, né? Reconheçam no grupo de vocês quem tem essa maior facilidade, né? E trabalhem dessa forma, né? Não é fácil falar em público, expor uma ideia. Normalmente as pessoas têm maior dificuldade. Jefferson, destacando também que mesmo aqueles que têm facilidade, né, para absorver o conteúdo, entender, então estão acostumados a fazer discurso de improviso, vamos dizer assim, não confiem na sorte nesse momento, tá, pessoal? Treinem, se preparem, e não façam um pitch de improviso, tá, pessoal? Porque não funciona. Tem muitos elementos envolvidos, então realmente tem que ter um roteiro, uma preparação, ensaio, vai funcionar muito melhor. E aí, somado a isso, como o professor Jefferson destacou, escolher no grupo, na equipe, a pessoa que tem mais facilidade de comunicação, transmite melhor, aí vai ser show, né? Então, acho que tem que aproveitar os potenciais da equipe e ter disciplina na preparação do pitch, né? Treinando, organizando muito bem esse momento. Não deixem para a última hora para preparar o pitch, para se preparar, para se organizar. Outra coisa, Evandro, você falou não ficar lendo slide, né? Exatamente, eu Gente, destaquei. Não ficar lendo slide. na verdade, a regra é não ficar lendo, porque às vezes a pessoa diz, eu não vou ficar lendo slide. Aí ele coloca a apresentação no celular e fica lendo o celular, né? Exatamente. Não é então ler nada. nada, É ler o saber o menos conteúdo que está aí. possível. É saber o conteúdo. Nós tivemos experiências, né, de chegar na hora H ali, poxa, eu já era o pitcher da banda, da equipe, pô, chegou na hora, acho que na insegurança, né, se apegou muito à leitura, poxa, a banca ela não perdoa, né, poxa. E o argumento da banca foi, poxa, eu tinha que ficar olhando para o slide, mas ao mesmo tempo eu tinha que ficar olhando para você lendo, então dificultou a avaliação da banca. Teve até equipes, né, professor, no PIBEP passado, que fizeram cartãozinhos de papel também, até com a logo atrás da empresa para ficar lendo, né, como se fosse aquela dinâmica assim, né, mas mesmo assim meio que desconcentra, né, porque daí você fica olhando no slide, a pessoa lendo o cartão ali, e então também é essa opção, né, que nem o Gabriel comentou, ler o papel ou slide só mostra que você não tem confiança do que você quer. Exatamente. E aí não carregar o slide com texto também, né? Porque você não vai dar conta de ler, se você ficar lendo não faz sentido. Os slides, na verdade, são para trazer uma imagem, uma pequena frase, né? E aí você destrincha aquela imagem, você destrincha aquela frase no texto que você precisa falar, mas não ficar lendo, né? E fujam um pouco, gente, também daquela. Eu falo principalmente porque eu sou da Politécnica, tá? Eu toco uma disciplina de projeto de negócio inovador. Cara, as apresentações lá não são legais, né? Gerada lá não são
assim, aqueles caras assim que exploram, né, que tem aquele dom, né, porque o pitch é uma arte, né, Henrique? Porra, você tem que explorar ali a arte audiovisual, né, você tem que encenar, é uma encenação. E para a engenheirada que é cartesiana, quadradona, cara, putz, isso é uma dificuldade. Então vem muito naquele formato de apresentação de trabalho acadêmico. Eu começo falando o objetivo, você fala a introdução, você apresenta resultado, o que menos está preparado faz a conclusão, né? Normalmente é assim. Então tem que quebrar um pouco isso, né? Pega aí final de semana, reúne a família, paga um pão com linguiça, aí põe todo mundo na cadeira e vai lá e diz, olha, agora vocês... a proposta não era o churrasco, a proposta é vocês serem nossa plateia aqui. É isso. E aí, temos resultados já? Estou curioso para saber o que que essa banca da IA criticou e perguntas cabeludas que foram colocadas. Vamos ver se Caramba. a banca da IA é pior, é mais sagaz que a nossa, né? É, Gabriel já levantou a mão ali também. Opa, fala aí, Gabriel. Então, a IA já tem uns 6 pontos aqui que falam que precisa. E é os dados reais, né? Ir atrás dos lojistas. Aí aqui os pontos mais que ela listou foi falta de validação com lojistas reais, né? Falta comprovação de disposição de pagamento, falta estimativa clara de mercado, falta de estratégia concreta de aquisição de clientes, precisa explicar melhor por que a IA é essencial e precisa mostrar como o produto será diferente de IRPs, ou planilhas inteligentes e automações já existentes. Ela preparou aqui umas 8 perguntas aqui, ó. Legal, cara, legal. Prompt bom, hein? Prompt bom. Né? A entrega foi interessante. De fato, é isso que ela sentiu, né? Na apresentação ali, essa falta. Faz total sentido para mim. Sim, elas são, é o que está faltando no nosso grupo, ir nas ruas, né? Buscar os dados dos lojistas e ver se realmente, se implementado, se realmente eles usariam dessa ferramenta. É o Comprariam, TBC, né? né? É o Uhum. TBC. Tirar o bumbum da cadeira e ir para campo agora, né? Exatamente. Mais alguém, Acho que pessoal? tem Mais alguém? o Aleph levantou a mão também. Boa. Aqui para mim também foi bem interessante, porque ela me fez entender mais sobre o stakeholder, tá? Então, assim, essa solução é mais voltada para diretoria e gerência, né? Gerência de marketing, gerência comercial, diretores de marketing, CEOs, enfim, presidentes, que é mais esse linguajar também, né? Então, quando eu trouxe a solução, eu trouxe um nível muito técnico, né, da língua da diretoria, sendo que isso tem que se tornar mais acessível, né? Mesmo que o meu stakeholder ali, né, o meu comprador seja uma pessoa mais técnica, digamos assim, né? Então, depois eu tive até um passo, assim, de uma etapa, né, a seguir, posterior, de conversar com uma pessoa que tem mais de 60 anos e ela é zero digital. Ela é muito analógica. Então, foi super interessante porque é uma empresa de tecnologia, né? E a solução é muito voltada para tecnologia. Então foi interessante ter esses opostos, né? Esses cenários opostos e entender também essa perspectiva dessa pessoa que não entende nada sobre digital, né? Não está tão imersa nesse sentido, e também não tem essa noção do que é a vida corporativa quando a gente olha para as lideranças dentro das empresas, seja de pequeno ou de grande porte. Também é super interessante trazer esse olhar novo, né, para essa perspectiva. Utilizando esse prompt, ele me falou também sobre essa questão de definir bem o stakeholder, né? Tipo, quais serão os clientes que vão pagar pelas soluções? Vai ser marketplace, que tem como definir essa tecnologia dentro de marketplace e deixar tudo integrado? Ou vai ser varejistas, empresas de pequeno, médio porte, por exemplo? E teve até uma outra questão aqui que ele trouxe, que eu também achei super interessante, de tipo, de diferencial competitivo, de tipo assim, mas
uma consultoria pode fazer isso que você está propondo, entendeu? Ela pode fazer isso, uma agência pode fazer isso. Então, assim, como eu já lidei dentro de consultorias e agências, né, agências globais, por exemplo, né, eu tenho esse recorte como profissional, e é justamente onde essas empresas que deveriam entregar, elas estão falhando nesse sentido, quando a gente olha para a experiência da compra, né? Então, você entende que tem um grande volume ali de compras na mesa, né, de venda na mesa que não é fechado, né, então tem uma frustração em relação a essa experiência, né, essa experiência do usuário no geral, que não o negócio ele vende, mas ele não vende no o que seria o ideal, os indicadores ideais em relação ao investimento que você está colocando ali em um determinado canal. Então é super interessante entender também essa logística. É, Eh Uma outra coisa que também ele trouxe aqui, que não é um problema novo, né, então, assim, ok que a gente está falando de um mercado que estamos falando de bilhões de dólares, tá, por conta dessa falta de experiência integrada, digamos assim, da compra, né. Então, por exemplo, se a Kaone ela quer comprar uma bota vermelha e ela entra num site que ela vê que tem a bota vermelha que ela se interessa, e no processo da compra ela desiste da compra, ok que tem vários outros motivos que faz ela decidir ela ir embora da compra, talvez seja curiosidade, mas vamos dizer, de 70 pessoas, 7 fecham e o restante que não fechou foi curiosidade? Não, foi a questão de logística, então tem várias questões sobre o produto, como é que está posicionado o produto, e enfim. Então, entendemos que tem um outro caminho aí de dados e de mercado para aumentar essa conversão, esse faturamento desse negócio, que não se está sendo trabalhado e não está tendo integração desses indicadores, tá. Então, para mim isso é preocupante, eu chegar com um resultado com diretoria de uma empresa que fatura 100 milhões por ano, e na hora ali de balanço financeiro, eu entender que eu só tenho noção de 20% desse faturamento, e não consigo estimular mais a minha carteira de clientes, em paralelo também a potenciais clientes, porque eu tenho um delay de dados, né, então eu trago indicadores e digo: "Ah tá, 70% das pessoas que entraram no meu site não compraram, mas por que não compraram? E como é que eu faço para mudar isso?", entendeu? Eu estou deixando clientes na mesa que são potenciais consumidores da minha marca. Então, é justamente essa solução que tentamos, mergulhar nesse universo para tentar apoiar os executivos e lideranças das áreas para que consigam vender mais e deixar seu produto bem melhor posicionado dentro dos marketplaces, sites e etcétera. entendi. Pelo que eu entendi, talvez aí tenha que melhorar o prompt um com o modelo de negócio, né? Talvez, né? Para ele pontuar esses stakeholders, não ficou claro, né? Faço uma primeira leitura assim. Sim, sim. É porque no prompt 1 eu não tinha colocado, stakeholders, né, eu não coloquei a listinha de compradores, quem é meu público consumidor. Eu estou revendo aqui, eu trago o contexto de mercado, a gente está falando de um mercado de perdas de vendas de mais de 2 trilhões de dólares, né. Aqui Uhum, no Brasil, a gente está falando de uma perda de mais de 82% dos carrinhos abandonados no Brasil, né, isso a gente está falando desse contexto de e-commerce, né, de vendas no digital. E entendemos que tudo isso é falha da jornada de compra, só que nessa questão aqui, quando eu falo sobre mercado e demanda do mercado, né, desse probleminha aqui, quando a gente fala sobre essa defasagem, né, de perca de faturamento, eu não trouxe a questão do meu público-alvo, que eu trouxe aqui no speaking, né, para vocês. Então, sim. eu acho que teve esse delay de informações, mas eu gostei bastante, foi bem interessante para conseguir entender. Ele também me questionou no segundo prompt se como é que iria funcionar a parte da prática, de tipo: "Ah, vocês já testaram isso e etcétera". Então, vamos testar bem em breve, né, claro que vai ter também uma coisa que eu quero depois partilhar com vocês, que é a pesquisa qualitativa, quantitativa, sobre a opinião dessas lideranças, né, a gente trazer isso em dados, o recorte disso, e também, levar isso para que a gente vai tentar implementar nas próximas semanas, de levar isso para uma loja de imóveis,
que tem já presença digital, mas tem justamente essa questão, tipo, eu estou no digital, mas eu não estou vendendo. O que que eu estou fazendo eu estou fazendo errado, digamos assim, sabe? Entendi. Então, é basicamente integrar em tanto os dados quanto melhorar essa experiência também da compra, né, para gerar mais credibilidade, confiança e etc. Então, hoje, atualmente, eu vejo que é tudo muito separado. Então, assim, por exemplo, você quer entender a carteira de clientes, aí você tem que entrar na plataforma para entender os dados sobre a carteira de cliente, como é que está sendo trabalhado isso. Ah, você quer trabalhar campanhas, aí você faz campanhas e as campanhas vão ter indicadores. Não tem um dashboard com tudo integrado, onde a liderança só entra e vê, teve essa porcentagem aqui, essa diminuição, esses aqui são os insights para a gente melhorar nas próximas etapas, enfim. Então tem uma lacuna dessa integração, entendeu? Por isso que quando eu estava com a diretoria dessa empresa que fatura mais de 100 milhões, eu vi que, tipo, a tomada de decisão está sendo no que eu acho, entendeu? Não está trazendo dados para tomada de decisão, indicadores sobre insights, né, para gerar esse crescimento e essa melhoria na rentabilidade ali do faturamento como um todo. Então, para mim, quando eu vejo isso, é tipo, vocês estão falando de tudo, menos sobre negócio. Menos sobre como o negócio pode se sustentar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, enfim, né, eu acho que essa parte do digital, marketing comercial tem que andar muito atrelado e não cada um tem o seu indicador de área e cada um por si de forma independente, sabe? Perfeito, perfeito. Professor Evandro, complementar alguma coisa? Então, acho que ótimos os apontamentos aí que a Aleph fez, né? Bem por aí mesmo, né? Foi muito boa a sua colaboração, acho que agrega muito para os colegas, né, para os colegas que estão participando aqui, essa tua percepção, né, sobre como aprimorar, né, interpretar, né, que o que os, as observações que esses exercícios trazem, né, e como isso agregou para você, né, acho que é bem importante aí. Esse é o objetivo da dinâmica aqui, né, é fazer uma reflexão para aprimorar de maneira que comunique melhor, né, a proposta sua, né? Inicialmente, porque o pitch também vai ser uma venda, né? É uma venda, né? É uma venda da Sim, tua proposta de sim. negócio aí. Então, tem que ser clara, tem que ter um entendimento muito bom em relação a isso, por uma venda inicial, né? E depois, num processo de MVP, ali, o de implementação, né? Tudo isso tem que ser considerado constantemente, né, aprimorando e prestando muita atenção nesses insights aí, né, de tudo que de tudo que vem, né, e principalmente a banca aí vai ter esse papel também de fazer apontamentos, né, mas não considerar que o projeto esteja, né, já pronto, perfeito ali para seguir, né, acho que tem que ser aprimorado constantemente, de fato. É, eu acho que é interessante, Aleph, não sei se você concorda, que ele te traz aí alguns insights e alguns elementos para você, de repente, fazer uma revisão da tua SWOT ali, né, do FOFA, né, porque ele está demonstrando uma fraqueza ali, né, na tua proposta, né? Ou seja, você tem um cliente, o cliente está apostando nessa questão da venda, né? Agora do e-commerce, seja o que for, um marketplace, mas ele não está conseguindo ter esse olhar mais assertivo para atingir esse cliente. Ele não está atingindo o cliente nesse formato, né? Então, de repente, você pode revisar a tua planilha ali, né? Exato. Eu preciso inserir esse contexto do público-alvo mesmo, que eu não tinha inserido. Depois que eu revisei, aí eu percebi que eu não tinha inserido, né? Então Sim, gerou essa questão de dúvida, mas foi muito interessante para deixar isso mais acessível, principalmente, sabe? Porque quando você fala sobre indicadores, quando você fala sobre métrica, retorno de investimento, ROAS, quanto foi investido, qual é a possibilidade de retorno e etc., você vai para uma linguagem muito técnica. Foi até o que eu trouxe na banca anterior. Eu estava muito técnico. Isso não significa que
não tinha potencial. Tem potencial, mas você precisa ser mais acessível, né? Então, quando eu fui explicar para essa senhorinha tudo certinho, enfim, dividir em etapas, para ela se sentir integrada dentro desse processo da compra mesmo, né? Então, aí fez muito mais sentido, né? Para que deixar essa solução mais acessível nesse primeiro momento, né? Mas quando eu vou estar ali testando e validando na prática e etc., aí vai ter que ser mais técnica mesmo, para trazer, para falar a mesma língua das pessoas ali que Exatamente. estão sendo envolvidas. Mas eu gostei bastante, assim, ainda bem que eu cheguei na hora exata, assim, que já estava rolando os prompts e etc, porque é isso. Eu acho que tem um cenário bem rico aí de se trabalhar e fazer todo esse processo de integração. E é uma coisa que o mercado precisa, sabe? Para mim, você coloca o negócio em risco quando você toma uma decisão no seu feeling e no que você acha. Sendo que você tem um potencial ali de se explorar ferramentas, tecnologias, enfim, para reduzir, mitigar os riscos, né? Reduzir o máximo de riscos ali naquela operação específica e maximizar o resultado daquele investimento que você está fazendo na ponta. Sim, Então, sim. eu acho que no final das contas é isso. Maravilha. Você tocou num ponto bem importante, voltando ali um pouco sobre, né, como elaborar um pitch, né, um bom pitch, eu performar bem na venda, né, dessa minha proposta, dessa minha solução. Alguns documentos aí orientam para que você, de fato, não use uma linguagem muito técnica. Porque se você tem 4 minutos para falar, né, você gasta dois e meio é, nas questões técnicas, você pode ter uma banca que não é técnica. Ela não entende do teu negócio. E aí vai correr aquele risco de, na hora da arguição da banca, o cara vai dizer assim, olha, eu não entendi quem é teu público-alvo. Eu não entendi o que você quer vender, né? Então, tem que ser meio agridoce, entendeu? Tem que, se ele exige, né, é, a venda da ideia do tecnológico, da técnica, você tem que apresentar, mas não tão aprofundado, né? Isso vai te tomar tempo e pode surtir um efeito negativo para a recepção da banca. Exatamente. Jefferson, vem de encontro, né, Jefferson, que você frisou agora, o que o professor Dalton colocou antes também, né? Depois da apresentação, tem 2 minutos aí que você pode complementar a partir de perguntas da banca e questionamentos. Então, é melhor você deixar detalhes técnicos para esse outro momento, se caso a banca questionar, porque pode ser que tenha, como o professor já falou, alguém muito técnico na banca e vai questionar esses aspectos. Aí você vai ter um tempo para se aprofundar. Mas você não pode correr o risco de que no teu pitch você não deixe claro qual é o teu público-alvo, qual é a tua proposta de negócio, qual é a tua proposta de valor, né? Essa é a essência do teu negócio e isso é fundamental. Então, é melhor abrir mão de aspectos técnicos, mas deixar claro o que é mais importante para aquele momento, né? Que é o argumento de que a sua proposta vai atender uma dor de mercado e que ela tem determinados diferenciais. Eu acho que isso é essencial. E depois você vai ter um tempo para se aprofundar. Trazendo para Se for necessário. trazendo para nossa realidade, trazendo para o nosso time do programa, né? Veja, é a primeira banca, a gente está na primeira fase de ideação, né? Lógico que eu sei que as equipes estão em tempos diferentes também, umas já com um avanço maior, outras nem tanto, e outras já com essa com essa parte técnica mais complexa, outras nem tanto também, mas focar no que pede-se a banca agora. Também tem que ter esse olhar também, tá? Para não querer, naquele afã de, putz, eu já preciso mostrar tudo que eu já fiz, tudo que eu já sei, e fugir ali dos critérios dessa primeira banca. Mais alguém gostaria de contribuir, de compartilhar? Nós já estamos aí 15h42. Cauane, eu ainda acredito que tem uma fala tua, o seu Leonel não está, né, para finalizar ali, dar os próximos passos. Léo Então, já tem. voltou também, Já estou professor, aqui de já tá volta. ali, Ah, o Léo está aí também. a gente vai fazer um
uma pequena fala aí sobre os próximos Passos, né? encontros, né? Os Uhum. os próximos passos. E Edital, né? Os próximos editais aí, isso aí. pessoal. A gente já vai compartilhar, então, o QR Code com vocês, tá? Para o nosso último sorteio aí também, que acontece na semana que vem. E, pessoal, muito importante agora, nós vamos divulgar aí nos canais de comunicação. Só deixa eu destacar aqui, eu e o Léo também, Uhum. que agora é recado importante aí. Então, o Léo colocou ali no chat também o formulário, tá? Para vocês. Esse daí é o formulário do sorteio, enfim, de avaliação da oficina, tá? Ali na comunidade do WhatsApp, a gente vai disponibilizar ainda essa semana, ali até sexta-feira no máximo, já o edital da banca fechada, que acontece no dia 24 de junho. E vocês vão se inscrever nesse edital através de um formulário. Um outro formulário que a gente também vai passar ali para vocês, tá? Então, obrigatoriamente, vocês têm que se inscrever nesse formulário para participar da banca. Tem que completar todos os requisitos pedidos ali no formulário, então também vocês vão saber os requisitos. E aí, a gente vai, com esse formulário, definir ali a ordem das apresentações pro pitch, né, Léo? Isso mesmo, Cal. Então, pessoal, no edital vai ter também o link para o formulário, além da descrição de quais são os requisitos, né? Algumas coisas básicas que nós já temos e já foi comentado. As equipes são de 3 a 5 alunos, a banca fechada é destinada apenas para as equipes cujos integrantes participaram da etapa formativa do programa, e nós vamos divulgar previamente a banca, que vai ser dia 17, 24, né, Cal? Uhum, Nós vamos 24. nós vamos divulgar previamente uma lista de quais equipes foram pré-selecionadas para essa banca. Então, nós vamos ter uma quantidade limitada de equipes inscritas. Nós vimos que tivemos mais de 30 pedidos, vamos dizer assim, para aquele pitch prévio, mas para a banca fechada a gente vai ter um limitador. Então, para a gente poder definir quais serão as equipes aprovadas, no edital vai ter um documento anexo, onde nós queremos já ter uma prévia do que vocês estão propondo enquanto equipes. Então, ali vai ter vários campos a serem descritos, e um dos principais deles é que deve haver um vídeo pitch de, acho que é 3 ou 4 minutos, 3 minutos ou 2 minutos, né? Um vídeo curtinho que vocês devem postar no YouTube e colocar o link nesse documento. O documento vai ter vários itens, desde a parte da apresentação da equipe, vai ter a perspectiva de utilização dos recursos, o link do vídeo e também o memorial de entendimentos, onde todas as pessoas da equipe dão ciência de que está sendo feita a submissão e estão de acordo com a proposta enviada. Esse documento depois vai ter que ser assinado, seja vocês imprimindo e depois escaneando para mandar, seja você fazendo a assinatura digital pelo Gov ou outras ferramentas. E no formulário de submissão, vocês vão encaminhar esse arquivo em anexo também. Depois disso, nossa equipe vai fazer uma triagem, os mentores vão verificar e nós disponibilizaremos previamente uma listagem com as equipes pré-selecionadas para a banca fechada. Quem não for aprovado para a banca fechada vai poder se apresentar na banca aberta, que está prevista para o início de julho. Essa banca tem um diferencial que ela é, como o nome diz, né, aberta. Qualquer equipe pode ser formada dentro da PUC. Então, por exemplo, eu estou dentro do PIBEP hoje, quero chamar pessoas que são de outros cursos que não participaram do programa, ou mesmo alumni que já concluíram curso de graduação aqui na universidade. Eu posso me inscrever depois para a banca aberta. Então, vai ser tanto uma repescagem também. Se eu não participei da banca fechada, não passei, posso me inscrever para a banca aberta, que vai vir lá no início de julho. Acho que é dia 1º ou dia 2 de julho. Então, ele serve tanto como uma repescagem, quanto para essas pessoas cujas não conseguir fechar a equipe dentro do programa, ou se às vezes tem uma disciplina, por exemplo, nós temos os Spines, ou tem uma equipe que já está atuando em Londrina, Toledo, ou aqui em Curitiba, e não participou da etapa formativa do programa, pode participar da banca aberta, que daí vai ter um edital específico para tratar da banca aberta também. A ideia é que, da banca fechada, sairão 8 equipes que seguem dentro do programa. E da banca aberta, selecionaremos mais 4 equipes. Então, ao total, na próxima
fase do programa nós teremos 12 equipes que seguem com mentorias tanto coletivas, onde vamos trazer convidados, possivelmente do Sebrae ou outros professores, quanto mentorias dedicadas exclusivamente àquela equipe, onde vai ser tratado temas pontuais do desenvolvimento daquela ideia, daquela proposta empreendedora. Então eu peço só que vocês aguardem um pouquinho mais. Essas informações dos editais vão estar divulgados na comunidade do WhatsApp, na Engaged, no site da Educação Empreendedora e no site dos programas da Iniciação Científica também. Pode falar, E professor Jefferson. lembrando, só um detalhe, professor, a gente vai divulgar o formulário, o edital ainda essa semana, e as inscrições vão até dia 17, então é até o próximo encontro. Falando nesse próximo encontro também, só dando um resumo, vai ser o nosso último encontro, então o que a gente planejou? Fazer um tira-dúvidas sobre o pitch ou sobre o projeto, né? Essa pré-banca, né? Como que vocês estão, se alguém quer apresentar para mentores, todos os mentores vão estar reunidos, seja o professor Evandro e o Henrique online, com o pessoal ali né, que acompanha, tanto presencialmente, todos os mentores vão estar ali, presencial, para vocês irem tirar essas dúvidas. Vocês podem tirar dúvidas também sobre esse formulário, sobre edital, eu e o Leonel, a gente vai estar também ali presente. Então, esse vai ser o último dia para vocês submeterem ali o projeto de vocês para participar da banca, tá? Então, durante essa semana aí, vocês vão ter uma semana. Fiquem atentos, leiam bem o edital, preencham o formulário corretamente, porque tudo isso vai contar ali para essa pré-seleção que o Leonel comentou. Professor Jefferson? Só complementando o que o Leonel falou sobre a banca aberta, tem os spines, né, que são aí os espaços de inovação aí das escolas e tal. Então, tem um projeto que está andando lá, ele pode se inscrever, pode. Ele não passou por essa formação aí que vocês passaram, mas eles têm que passar pelo crivo de um mentor, tá? Então, eles têm que apresentar isso para algum mentor. Se o mentor achar que está num nível, né, mínimo ali desejável, o mentor aprova, senão ele não aprova e espera uma outra oportunidade. E o Leonel também falou da repescagem. O que é a repescagem, né? Para quem não sabe. Poxa, eu não consegui passar na banca fechada, então eu vou me apresentar novamente na banca aberta, tá? Não caiam na armadilha de, puxa, reduzir fala. Porque eu já falei uma vez, é outra banca, tá? Então venham melhores preparados. Às vezes a gente dá a impressão de que o grupo omite uma informação naquela ideia de, poxa, mas eu não vou falar porque eu já falei inicialmente e acho que não é importante. Mas aquela banca não ouviu ainda nada. Então pitch é aquilo que o Henrique falou, existe o pitch perfeito. Cada pitch é um pitch, cada banca é uma banca, tá? Se preparem para isso também. Doutor Evandro, por favor. Só um pedido, né? Como a Cal e o Léo informaram, né? Que vai ter esse processo de inscrição para a banca, que começa hoje até o dia 17, né? Essas informações vão ser divulgadas ali na comunidade. Eu vou pedir para a Cal e para o Léo colocarem também nos grupos específicos de Londrina e Toledo, além do grupão geral ali, tem alguns que estão dando mais atenção num grupo ou no outro. Sim. Né? E a informação fica divulgada em todos os grupos, né? Para o pessoal ficar bem atento e não perder os prazos, né? Isso mesmo, professor. E reforçando as datas também, então, vocês vão ter uma semana de inscrição, né? E depois, ali no dia 24, vocês vão apresentar a banca e o resultado já sai ali no dia seguinte, né? Então, para quem vai participar da banca fechada, vocês vão receber o resultado no dia 25. Então, quem não passou, né? Quem não passar na banca fechada, vai saber no dia 25 e vocês vão poder se inscrever ali para o dia 1º nessa banca aberta. Então, também vocês vão ter quase uma semana ali de mais uma preparação até a próxima banca para quem não passou.
Então, fiquem tranquilos, a gente só reforça mesmo, fiquem atentos aos canais de comunicação, porque prazo se perde, e aí chega na última hora é aquela correria. Então, assim, vejam canais do WhatsApp, vejam a Engage, vai estar publicada no site oficial da PUC, no site do empreendedorismo, converse com os professores também, mas não percam os prazos, porque senão daí realmente não tem jeito. Acho que em linhas gerais, para a gente encerrar, era isso, pessoal. E como a Cal e os professores pontuarem, não fiquem com dúvidas. Nós temos um canal aberto de contato com vocês, então diversas dúvidas já chegaram para nós no WhatsApp. A Cauane, eu e a Elisa, que não está acompanhando aqui agora, mas que também faz parte da nossa equipe, sempre estamos atentos às mensagens. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, entre em contato conosco. Lembrando também da importância da leitura atenta do edital, onde estarão descritas todas as informações, bem como dos nossos canais de comunicação aqui da Educação Empreendedora, tá ok? Maravilha. E a semana que vem é híbrido, né? Presencial com transmissão? Isso mesmo, professor. Isso mesmo, Maravilha. todos os mentores convocados, que então vai ser esse tira dúvida, né? Essa última oficina ali para ver como é que tá as equipes, né? Também a gente vai fazer esse momento presencial, mas vai ter um online, né? Então, estão todos convocados aí para essa reta final, para dar tudo certo ali para o pessoal fazer o pitch.